O jeito que eu comecei na costura foi meio aleatório, meio maluco. Eu comecei a costurar as minhas roupas quando eu tinha uns 12, 13 anos. E pra começar a fazer isso, aconteceu que eu gostava de várias roupas diferentes e que eu não encontrava nas lojas, porque eu era criança e tava começando a ser pré-adolescente. Então, nas lojas tinha muitas roupas já de adolescente e eu ainda tinha tamanho de criança e não tinha mais roupa pra mim. Aí eu procurei, minha mãe e eu procuramos costureiras pra fazer as minhas roupas. E ou era muito caro e mesmo assim não ficava do jeito que eu queria, ou não era tão caro assim e não ficava do jeito que eu queria. Aí eu cheguei e falei pra minha mãe, quero costurar minhas próprias roupas. Aí ela falou, legal, bora lá. Aí eu comecei a costurar com a minha avó, a mãe do meu pai. Ela me ensinou, eu fiz umas 3 saias. Aí depois eu fiz aula de costura junto com a minha prima, com uma professora que vinha de outra cidade dar aula pra gente. Porém, o método dela era um pouco confuso. Você precisa procurar um método que dê certo pra você. Depois, eu procurei uma professora que é muito boa aqui da minha cidade. E eu comecei a fazer aula de costura com ela quando eu tinha 15 anos. Então, aos 14, eu fiz uma saia, uma blusa e eu fiz o meu vestido de formatura do 9º ano. Eu até vou mostrar aí pra vocês depois no final do vídeo. Depois, eu fiz aula com a outra professora, né? Comecei a fazer aula. Quando a gente começa a fazer aula, primeiro faz uma saia feminina, né? Uma saia, pode ser masculina também. Uma saia básica. Depois a gente faz uma blusa básica, depois um vestido, depois uma camisa, que foi essa daqui, inclusive, que eu fiz, uma camisete feminina, né? E depois blazer, e vai assim, você começa no simples, depois você vai escalando para coisas mais estruturadas, melhores, mais difíceis. Eu acho muito legal esse processo. Só voltando um pouquinho na história, antes de eu fazer as minhas roupas, que eu disse pra minha mãe, eu já costurava à mão. Eu fazia bonequinhos, eu fiz muitos bonecos na minha infância. Eu costurava almofadas de feltro, tudo na mão. E, ó, esse boneco aqui é de feltro, eu já fiz agora, depois de adulta, mas eu fazia basicamente assim. Eu tenho vários moldes. Então é uma forma bem legal de começar na costura fazendo bonequinhos e você pode até vender para ganhar um dinheirinho a mais. Enfim, quando eu tava na outra escola, que eu já falei pra vocês, né, que eu comecei a costurar e fiz todas aquelas peças, eu fiz o meu vestido de formatura do 3º ano do ensino médio, que foi incrível, eu amei. Agora, eu não estou atualmente fazendo curso toda semana, que era o meu curso, mas eu trabalho na área de moda, então ainda está presente nos meus dias e eu faço conserto de roupas aqui na minha cidade. Muita gente tem dúvida de como começar a costurar. Primeiro você tem que saber o que você pretende fazer primeiro. Você pode fazer suas roupas, aí eu recomendo muito você procurar alguém da sua cidade que dê curso, porque as modelagens da internet são sim muito boas, mas aprender a tirar suas medidas e ter um molde específico é muito legal e pode te ajudar bastante no começo, ter uma professora. O outro jeito é fazer bonequinhos. Esse bonequinho eu fiz pro meu namorado, eu tenho o meu bonequinho também que tá com ele, que você pode fazer com feltro e costura à mão se você não tiver a máquina. É muito legal quando ainda não tem a máquina, porque você consegue praticar a costura antes de pesquisar direitinho qual máquina você quer. A gente pode começar assim com máquinas tradicionais, pequenininhas, a máquina que a sua avó tem, sua mãe tem, se elas tiverem máquina de costura,
aquelas máquinas antigas são ótimas. Você depois pode ir escalando para escola, se você estiver estudando numa escola de costura, você pode usar lá e perguntar para a professora. Eu indico muito as Singer. Não precisa ser uma super cara, mas uma máquina reta doméstica já ajuda muito a fazer as suas próprias roupas. Outro jeito de começar a costura não precisa ser exatamente nem fazer bonequinhos e nem fazer a roupa do zero. Você pode customizar as roupas que você já tem no seu guarda-roupa. Assim, aquelas roupas que você já tá meio enjoada, querendo dar uma repaginada, mas não sabe o jeito. Na internet tem muitas ideias legais que você pode fazer. Essa camisa aqui foi eu que costurei, até tem um botãozinho de coração aqui. E se eu quiser customizar, ela vai ficar muito mais legal. Eu já customizei uma parte que ela era de manga longa, deixei manga curta. Então, assim, são várias ideias que você pode ter só olhando no Pinterest, só dando uma olhadinha em looks de outras pessoas, de pessoas que você gosta do estilo e se identifica. Essa aqui é a camisete que eu fiz no meu curso. Ela tem detalhes de botão de coração. E eu aprendi a fazer direitinho. Por isso que eu sempre recomendo fazer com professoras da sua cidade que consegue te ensinar pessoalmente ali. Qualquer dúvida que você tiver, é só você falar com ela.